Fala pessoal, passando aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas a assistir relacionado ao mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o resultado dessa semana. Para quem não sabe, nós temos dois grupos. Um grupo VIP, onde a gente compartilha informações, nós fazemos aulões, compartilhamos conhecimento e também algumas operações. E também o grupo gratuito, onde as pessoas conseguem participar e a gente acaba entregando alguns conteúdos lá também. Essa semana, por exemplo, no início da semana, eu alertei a galera do grupo que provavelmente eu estava identificando através da minha análise que o mercado iria corrigir. E ao invés de shortar os ativos, que seria entrar vendido e lucrar com a queda, eu preferi achar pontos em alguns ativos mais abaixo, em preços que, na minha opinião, dentro da minha análise, poderiam ter um potencial de retorno. E aconteceu de fato que o mercado corrigiu, caiu em cima das posições, acionou as entradas de todos os ativos, compartilhamos 3 ativos essa semana e acabou estopando. Estopou as 3 operações. A nossa semana também no Day Trade não foi muito boa. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou compartilhando em algum lugar dessa tela o relatório de performance de tudo que a gente já compartilhou desde o início do grupo. Tanto o relatório de Day Trade quanto o relatório de Swing Trade. Qual a diferença? O Day Trade são operações que a gente faz no mesmo dia, então a gente contabiliza as operações que a gente faz todos os dias, nem todo dia tem operação. E Swing Trade são as operações que a gente denomina como carteira semanal. Nós nos posicionamos na segunda-feira, normalmente, e até sexta-feira a gente leva essas posições, e quando chega na sexta-feira a gente encerra, seja no alvo, no stop ou no preço que estiver, caso não tenha acionado nenhuma das duas posições, das duas ordens. E uma das coisas que a gente precisa notar nesses relatórios que estão aqui aparecendo para vocês é exatamente esse ponto. Esse ponto mostra o famoso drawdown. O que seria um drawdown? É exatamente um mergulho que o seu relatório ou seu capital ele vai sofrer ao longo de um período. E muitas das pessoas que estão expostas ao mercado financeiro estão especulando, seja criptomoedas, seja derivativos da bolsa tradicional, seja mercado americano, forex, elas não sabem disso. Muita gente acha que você vai começar a operar no Day Trade ou Swing Trade, no mercado que for, e você só vai ter uma curva de ascensão, ou seja, o seu capital ele só vai crescer. Esses movimentos, denominados como drawdown, eles são naturais dentro da rotina de um operador de mercado. Entender isso é tão importante quanto ter um bom operacional, um bom gerenciamento e um bom psicológico para passar por esses momentos. As pessoas que não entendem isso, normalmente, são as pessoas que entram e saem do mercado muito rápido. Só que falar de um período ruim, que no nosso caso foi uma semana ruim, muitas das vezes gera muito desconforto. E nesse momento, onde a gente passa por esse período, quem não está preparado para passar por isso, ou não sabe que vai passar por isso, não é a primeira e nem a última vez que a gente vai passar por isso, acaba tendo diversos pensamentos de isso não é para mim, isso não serve, isso não dá certo. E por que eu estou falando exclusivamente desse período? Porque como eu comento muitas das vezes com os alunos, com as pessoas que eu converso sobre esse assunto, um dia ruim ou um dia bom não define se você é bom naquilo ou não, se você sabe fazer day trade ou não. O que você precisa é analisar tudo que você faz de forma constante, sabendo que aquilo que você faz de forma constante é eficiente, você precisa avaliar qual que é a curva de performance daquilo. Então, quando você olha um relatório somente em uma semana e vê um resultado ruim, você não tem parâmetro para saber se aquilo que você está fazendo de fato é eficiente a longo prazo. Por mais que o day trade ele seja operações todos os dias e você tenha a possibilidade, não é a certeza, você tem a possibilidade que você vai ganhar dinheiro em operações no mesmo dia, não significa que o seu resultado ele vai ser medido por uma operação, por um dia, por uma semana, por um mês. Você precisa analisar tudo que você faz, entender qual que é o seu operacional, qual que é o seu risco, O principal aqui é você entender qual que é o seu risco. As pessoas, na maioria das vezes, elas são bombardeadas por anúncios ou por informações que mostram somente o lado bom da coisa. E aí quando você se depara com a realidade, com o processo de evolução que você vai passar dentro da sua caminhada, dentro do mercado financeiro, você vê que não é bem assim, tá? E aí é onde
muitas das vezes as pessoas que não têm esse preparo, elas desistem. Normalmente a pessoa que não tem um porquê muito forte para estar fazendo isso, ela vai parar e pensar, poxa, será que realmente eu preciso fazer isso? Então, galera, eu tô aqui para compartilhar, como todas as vezes eu faço, em todos os finais de semana, todas as sextas-feiras, eu compartilho, seja no Instagram, seja no grupo gratuito, no grupo pago, o resultado. E o processo é esse, eu não estou falando como se fosse uma opinião, isso é uma verdade. Todo mundo que está no mercado financeiro vai passar por esse processo. E se você não souber que o processo é dessa forma, provavelmente, em algum momento, o mercado vai te expulsar e você não vai conseguir voltar para fazer as mesmas coisas ou voltar para testar alguma coisa diferente. E por que eu digo que o mercado vai te expulsar? Porque, na maioria das vezes, o não saber dessa informação, dessa realidade, está atrelado às pessoas que não têm nenhum tipo de gerenciamento. E, normalmente, as pessoas que estão dentro do mercado financeiro sem saber que o processo é assim, não fazem ideia de como fazer um bom gerenciamento de risco, por exemplo. Muitas pessoas se perguntam o que é mais importante: ter um bom operacional, uma boa técnica, ter um bom gerenciamento de risco, ter um bom psicológico para suportar as oscilações do mercado. E tem pessoas que falam que uma coisa é mais importante que a outra, e na minha opinião não. Na minha opinião, todas as três coisas são complementares. Uma coisa complementa a outra. Não, a operação é mais importante, a parte técnica não é mais importante, o psicológico não é mais importante. Então as três coisas, o gerenciamento de risco não é mais importante. As três coisas são de fato importantes na mesma proporção. Não adianta você ter uma boa técnica somente, não adianta você ter uma boa técnica e ser psicologicamente tranquilo para fazer suas operações, não adianta você ter um bom gerenciamento e um bom controle emocional se você não tem uma boa técnica. Enfim, esses três pilares são totalmente importantes para que você consiga passar pelo processo. E muito se fala de, eu conheci o mercado financeiro e eu quero viver disso. Entenda que para você viver de mercado, primeiro você precisa passar pelo processo de sobreviver ao mercado. Quanto menos conhecimento você tem, mais difícil vai ser esse processo. Quanto mais conhecimento você adquire, mais fácil vai se tornando o processo. Só que o processo ele vai acontecer. Não significa que o cara que estudou muito, ele não vai passar por isso também. Obviamente que ele vai conseguir mitigar esses momentos, esses dias ruins, esses períodos ruins, muito mais do que o cara que não estudou. Tá? Então é isso, o vídeo ele é basicamente para mostrar para vocês aqui o resultado de forma totalmente transparente, que é o que a gente preza dentro dos grupos que a gente tem hoje. E caso você tenha interesse em conhecer o nosso trabalho, os links estão aqui embaixo. Deixa um comentário, curte, compartilha e entenda que isso aqui realmente é a realidade do mercado financeiro. Não é essa ilusão que as pessoas, ou a grande maioria, vende por aí. Beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.